Meu amigo Gabriel Boto já está por aqui, tudo como esperado. Boto, boa tarde. Boa tarde, Serginho. Pois é, tudo do mesmo jeito dessa edição agora de 2019. O Campeonato Paraibano com 14 datas, sendo as 10 na primeira fase, as 10 primeiras datas na primeira fase, onde os grupos, como você já bem falou, se enfrentam de maneira que o Grupo A enfrenta as equipes do Grupo B em jogos de ida e volta, depois a semifinal com as duas melhores equipes de cada chave se enfrentando, que no caso é justamente um confronto inédito, porque essas equipes não vão se enfrentar na primeira fase, e depois a final com os dois melhores semifinalistas. Bom, a gente acompanhou ali os bastidores, havia a possibilidade, inclusive, de ter outro formato esse campeonato. Você achou que foi o melhor mesmo ou poderia ter sido uma outra maneira? Então, como o presidente do 13, o Walter Júnior, falou à reportagem, os clássicos são muito importantes, tanto para as equipes, como para a imprensa, como para os torcedores, de uma forma bem geral, até financeira também para os clubes. E, por exemplo, o 13 Botafogo não é garantido que aconteça neste campeonato, nesse mesmo formato. Vide a edição de 2019, que não houve realmente o clássico tradição entre 13 e Botafogo. Então, a outra fórmula que havia a discussão sobre ela era de um grupo só, com as 10 equipes disputando jogos de ida e volta em um grupo só com 10 equipes, ou seja, com 18 datas só na primeira fase. Sim. Isso não agradava, por exemplo, o Botafogo, que é a única equipe que disputa a Copa do Nordeste aqui no estado da Paraíba, então teria um calendário muito apertado. Então, essa outra fórmula talvez fosse inviável para a disputa do Campeonato Paraibano, principalmente por esse aspecto do Botafogo ser prejudicado diretamente. Bom, a gente está com essa previsão aí de 19 de janeiro, deve ser essa data mesmo, né, o início? A CBF estipulou o dia 22 de janeiro para o início dos campeonatos estaduais, mas só para aquelas federações que contemplem equipes na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro, o que não é o caso daqui da Paraíba. Então, essa data ela pode ser, inclusive, antecipada, sem nenhum problema em relação à Confederação Brasileira de Futebol. Então, é previsto realmente que aconteça no dia 19, a rodada inaugural, e que vá até o mês de maio, como previsto no calendário divulgado pela CBF. Maravilha, Boto. Vamos dar uma olhada aqui no telão. A gente está vendo aí os dois grupos, né? Botafogo, 13, Atlético, Pereira Esporte, Campinense, Souza, Nacional, CSP, São Paulo, Cristal. Algum desse grupo aí você acha um grupo da morte, um grupo mais difícil? Qual análise você faz aí desses dois grupos? Eu acho que o peso do Grupo A, ele está realmente bem acima do Grupo B. Nós temos Botafogo e 13 disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, além do Atlético de Cajazeiras, que conseguiu vaga para disputar a Série D de 2020. Enquanto isso, no Grupo B, apenas o Campinense está disputando um campeonato nacional, no caso a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, justamente esse peso do Grupo A é realmente bem maior do que o do Grupo B. Porém, as equipes do Grupo A elas não vão se enfrentar na primeira fase. Elas vão enfrentar justamente as equipes do Grupo B. O que torna a situação das equipes do Grupo B, lógico que pode alterado, a gente está falando muito mais da teoria, do ranking da CBF mesmo e a posição que as equipes estão ocupando no cenário nacional. Isso pode mudar, mas está bem desenhado para que as equipes do Grupo B encontrem mais dificuldade nessa primeira fase do Campeonato Paraibano. Como foi esse ano, né? A gente lembra que as equipes que tinham ficado no Grupo A em 2019, a pontuação lá em cima e o Grupo B ali mais apertado, né? Menos de 10 pontos até. Isso, inclusive no regulamento do ano passado existia um dispositivo sobre o cabeça de chave. Tinha que ter o cabeça de chave Botafogo e 13 em uma chave, Campinense e Souza em outra chave, o que não houve no regulamento desse ano. Era um dispositivo que não foi cumprido, inclusive, na edição de 2019. Então, ano passado, em 2019, tinha Botafogo, 13 e Souza na mesma chave. Sim. E apenas o Campinense, que disputava o Campeonato Nacional, na chave B. Mais ou menos a mesma coisa que aconteceu agora, deixando o Grupo A realmente com um peso maior que o Grupo B. Como as equipes se enfrentam o Grupo A versus o Grupo B, as equipes do Grupo B vão sentir mais dificuldade realmente nessa primeira fase. Beleza, Boto, obrigado pela tua participação. Valeu, Serginho.